Tudo bem, meus amigos? Vamos terminar princípios. Fechando o princípio da eficiência para a gente almoçar. Já está me dando fome aqui, né? Vamos lá. Beleza. Bem, primeira observação. Professor, princípio da eficiência. É um princípio, deixa eu abrir logo aqui o slide aqui, ó. Pronto. Joguei mais um slide em branco aqui para a gente comentar. Olha o tanto de coisa que nós já estudamos hoje, pessoal. Bacana, né? Pronto. Professor, o princípio da eficiência. Observação número 1. É um princípio expresso na Constituição? Sim. É um princípio de natureza expressa, explícita, né? É um princípio expresso, explícito, onde na Constituição de 88, no artigo 37, caput, e também na Lei de Licitações 8666 de 93, tá? Perfeito. Opa, só troquei aqui. Na Lei de Licitações ele é implícito, na Lei de Processo. Na Lei de Processo Administrativo 9784 de 99. Ele é um princípio implícito na Lei de Licitações 8666 de 93. Natureza expressa, natureza implícita. Tá? Então, primeira observação é essa. Mais uma observação. Professor, do LIMP, 5 princípios básicos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual deles é o mais novo, o mais recente? Esse daqui. Então, ele é o princípio que foi introduzido por último no texto constitucional. Ele é o princípio que foi introduzido por último no texto constitucional. Antes só tinha legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Parava aí. Aí veio a emenda constitucional 19 de 98, emenda constitucional número 19 de 98, que é a emenda conhecida como emenda da primeira reforma administrativa. Foi essa emenda responsável pela primeira reforma administrativa. Foi ela que introduziu, tá, o princípio da eficiência de forma expressa na Constituição. Então, se cair na sua prova lá, o princípio da eficiência passou a ter status constitucional a partir da emenda 19 de 98, correto, tranquilo, tá? Professor, tem alguma outra denominação esse princípio? Tem. Olhe para a tela aqui. Isso aqui caiu numa prova, né? Eu vi essa questão no 2006 também, foi em 2006, tá? Que eu vi essa questãozinha no concurso do MPU, lá em Maceió. A questão falava, princípio da qualidade dos serviços públicos. Aí eu, meu Deus, que princípio é esse? Princípio da eficiência.
Então, o princípio da eficiência no âmbito de prestar serviço público, ele recebe essa denominação. Princípio da qualidade dos serviços públicos. Tá, pessoal? Então, se vir na prova, você já sabe. Princípio da qualidade dos serviços públicos é o princípio da eficiência. Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Meu roteiro aqui. Ok. Professor, inserido pela emenda 19 de 98, e já falei. A emenda 19 de 98, ela foi responsável pelo quê? Pela transformação do modelo de gestão administrativa. O modelo de gestão administrativa que a administração pública adotava antes da emenda 19 era chamado de modelo burocrático. A administração burocrática. Com a emenda 19 passou a ser outro. Administração gerencial. Administração pública gerencial, tá? Então, foi esse modelo novo que trouxe toda essa preocupação com a eficiência, com a qualidade, com a produtividade, o rendimento funcional no serviço público. É a chamada administração pública gerencial. Tá? Beleza? Professor, vem cá, mas o que é eficiência? Qual o significado de eficiência? Bem, eficiência se resume, de acordo com a professora Marinella, a esses valores aqui, ó. Produtividade, economicidade, racionalidade, redução de desperdícios. 4 palavrinhas-chave resumem o princípio da eficiência. Produtividade, economicidade, racionalidade, redução de desperdícios. Eu vou até acrescentar mais um. Mais uma palavrinha-chave. Regras da boa administração. Regras da boa administração. Isso aqui eu vi numa questão de prova recentemente agora que eu estava na turma de questões com o pessoal. Regras da boa administração. Salvo engano, foi o concurso para defensor. Ele se referia ao princípio da eficiência com o termo, a expressão regras da boa administração. Era só matar essa charada, tá? Beleza? Professor, o princípio da eficiência, ele tem natureza bifrontal, ou seja, tem natureza dúplice. Natureza dúplice. Como assim, professor? Como é essa natureza dúplice? Vamos lá. Mais uma observação. Natureza dúplice do princípio da eficiência. O princípio da eficiência está diretamente relacionado com a atuação, com o desempenho
do servidor público está também diretamente relacionado com o modo de organização, o modo de estruturação que é adotado pela administração pública. Então, existem duas maneiras distintas, duas maneiras diferentes de você se referir à eficiência. Ou é falando do desempenho do servidor, como é que o servidor público está atuando, exercendo as suas atribuições, ou é falando como a administração pública está se organizando, como ela está estruturando dentro de si os seus órgãos públicos, os seus departamentos, os seus setores logísticos, né? Então, a eficiência está diretamente relacionada com o servidor, como é que ele atua, como é que ele presta o seu serviço, e a administração pública, como é que ele organiza seus cargos, seus empregos públicos, suas funções públicas, seus órgãos, setores, departamentos. Será que é de maneira organizada? Será que é de maneira desorganizada? Será que é com gastos? Sem gastos? Dois focos, servidor e administração pública, natureza dúplice, bifrontal. Tá? Professor, eu vi cair na prova. TJ Bahia. TJ Bahia. Que o princípio de eficiência possui um aspecto objetivo e possui um aspecto subjetivo. Está aí na tela. Me diga qual é o aspecto subjetivo. Subjetivo, sujeito, pessoa, servidor. Aspecto subjetivo. Me diga qual é o aspecto objetivo. Objetivo, administração pública. Como se organiza? Como se estrutura? Como é que os órgãos são classificados? Em uma escala? Em uma hierarquia? Tem uma hierarquia? Não tem? Aspecto objetivo. Tá bom, meus amigos? Cuidado, a prova pode falar eficiência, aspecto objetivo, subjetivo. Também, para se referir a essa natureza dúplice, bifrontal da eficiência. Ok. Professor, me diz uma coisa. Eu queria saber mais sobre essa questão da atuação do servidor. Como é que tem que ser a atuação do servidor no desempenho da atividade administrativa, da função administrativa? A atuação do servidor tem que ser com presteza, com celeridade, com rendimento funcional. Presteza, celeridade, o que garante uma certa rapidez, uma certa agilidade no serviço público, no trato com você, cidadão particular, né, que vai desde a elaboração de um simples BO na delegacia, o atendimento num tribunal, você, escrivão, diretor de secretaria lá, atendendo o pessoal, atendimento ao público, digitando textos, autuando processos administrativos. Então você não pode agir, servidor, com preguiça, com morosidade. Não, você tem que ser ágil, célere, dinâmico. Tem que haver um certo dinamismo no desempenho das suas atividades. Tem que ter eficiência, tá?
Eu exijo de você, servidor, eficiência. Ah, mas eu não vou fazer isso. Não vai não? Então, meu amigo, você não vai conseguir a estabilidade que tanto sonha. Nós vamos falar sobre isso já já. E com o modo de organização da administração pública, professor. A administração pública ela tem que se organizar com racionalidade. Racionalidade. Você tem que ter aqui um pragmatismo. Um pragmatismo. Uma preocupação com a utilização dos recursos públicos. Né? Preocupação com a utilização de dinheiro público, gastos públicos, tornando o serviço mais acessível, o que garante uma maior acessibilidade. Maior acessibilidade, tá? Então, natureza dúplice é isso aqui, bifrontal. Preocupação com o servidor, como está desempenhando as suas atribuições, a atividade por ele desenvolvida, e como a administração pública está fazendo uso do dinheiro público, está se estruturando internamente, criando órgãos em demasia, desnecessários, não pode. Somente os órgãos estritamente necessários, tendo em vista esse pragmatismo imediato. Racionalidade, usar os recursos pessoal humano com racionalidade, sensatez. Né? Tudo isso pensando em facilitar o atendimento a você, usuário particular administrado. Tá? Beleza? Ok. Professor, me diz uma coisa. Quais são as aplicações concretas desse princípio no dia a dia da administração pública? Se alguém me perguntasse assim, olha, me diga aí os exemplos, medidas adotadas tendo em vista o princípio da eficiência. Eu anotei aqui. Primeira medida adotada que surgiu com a emenda 19 de 98. Artigo 37, parágrafo 8º. Professor, o que é que eu tenho no artigo 37, parágrafo 8º? Você tem os contratos de gestão. Meus amigos, essa nova modalidade contratual, contratos de gestão, é uma decorrência direta do princípio da eficiência. Tá? Se cair na prova lá, os contratos de gestão tal, tem a ver com qual princípio? Eficiência. Porque o contrato de gestão, você vai ver, no decorrer das aulas comigo, que ele serve para aumentar, ampliar a autonomia do órgão, a autonomia do ente, a autonomia gerencial, instituindo metas de desempenho. Tá? Então, tem a ver com eficiência. Artigo 39, parágrafo 2º da Constituição. Eu tenho aqui as escolas de governo. Escolas de governo. Professor, tem isso aí na administração pública? Tem, claro. Como é que você vai exigir tanto do servidor público? Tanto. Faça as coisas de maneira correta. Faça as coisas com agilidade, com presteza, sem desperdiçar material, sem desperdiçar folhas, papéis, canetas. Cuide bem dos computadores, dos bens públicos. Como é que eu vou exigir tanto de você sem te dar antes uma instrução? Então, servidor, você quando passa no concurso,
Você não é imediatamente jogado no cargo lá, toma, se vira aí. Não. Você é orientado, você recebe uma orientação, uma instrução, você participa de um curso de formação, né? Escola de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores, dos serviços por eles desempenhados. Volta aí a tela. Então, ó, formação e aperfeiçoamento dos servidores, eles vão aprender tudo nas escolas de governo, tem a ver com eficiência. Artigo 39, parágrafo 7º. O que é que eu tenho no artigo 39, parágrafo 7º, professor? Meu amigo, sabe o que você tem aqui? Questão de prova, Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, TCE Alagoas, modernização no âmbito da administração pública. Eu tenho aqui a necessidade de modernizar as técnicas, o aparelhamento utilizado pela administração pública. Modernização das técnicas e do aparelhamento utilizado na prestação dos serviços públicos. Os serviços públicos, eles devem ser sempre atualizados, modernizados. A administração pública não pode ficar parada no tempo, viver na era pré-histórica. Ela tem que estar acompanhando a modernização das técnicas, novos meios, novos aparelhos. Os computadores que a gente utiliza no trabalho, no serviço, eles devem acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Não pode ser aquele computador pré-histórico, não. Computador novo, modernos. Qual é o Windows atual mesmo, bicho? Windows 10. Tem que ter os equipamentos Windows 10, todo o Office atual, moderno. Tá? Então, 39, parágrafo 7º. Fazer bom uso dos recursos públicos como modernizando técnicas e aparelhamento. Isso tem a ver com eficiência. Porque se você, meu amigo, se você modernizar a técnica e os aparelhos, a produtividade aumenta, dobra, a qualidade do serviço é outra, meu amigo. Então, ó, eficiência tem a ver com o quê? Qualidade. Produtividade do serviço. Certo? Olha aqui, ó, que comentamos agora há pouco. Antivírus, até um antivírus. Eu acho interessante que a cada, acho que de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, vai um técnico lá da área de informática, lá na delegacia, aí o cara mexe lá no computador, porque o computador, conforme você vai utilizando, fica travado, parado, dando erro, cheio de vírus, aí os caras vão lá, faz aquele backup do computador, formata o aparelho, renova a licença de antivírus, tudo isso tem a ver com eficiência. Artigo 41, parágrafo 4º. O que é que eu tenho no artigo 41, parágrafo 4º, professor? Avaliação especial de desempenho. Avaliação especial de desempenho. Servidor, é o seguinte: você só vai adquirir a estabilidade, você só se tornará servidor estável
se for aprovado na avaliação especial de desempenho. Tá, e o que é que eu preciso para ser aprovado? Para ser aprovado, você precisa receber uma pontuação satisfatória nos aspectos de avaliação. Você vai ser avaliado quanto à sua pontualidade, assiduidade, capacidade de iniciativa, relacionamento com os colegas de trabalho, produtividade. Então, servidor, se você for preguiçoso, se você agir com desídia, o que é desídia? Tô nem aí, desinteresse. Vou fazer as coisas devagarzinho, morosidade. Não vai dar certo, porque você está sendo a todo momento avaliado pelo seu chefe, hierarquicamente superior, e você não vai conseguir aprovação nessa avaliação especial de desempenho. Então, a eficiência está diretamente relacionada com o alcance, a conquista da sua estabilidade no serviço. É eficiente? Sou. Vai ter estabilidade. É eficiente? Não, não sou. Não vai ter estabilidade, porque você vai ser reprovado na avaliação especial de desempenho. Mas aí eu só vou ser um servidor exemplar até ser aprovado nessa avaliação, quando eu conquistar a minha estabilidade tão sonhada. Depois eu vou voltar a ser aquele servidor preguiçoso. Não vai dar certo também, porque mesmo após a aprovação nessa avaliação especial, mesmo após você conquistar a estabilidade, você continuará sendo avaliado periodicamente. Aí o nome da avaliação, porque você vai continuar sujeito a avaliações periódicas. 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. Depende do órgão, da repartição na qual você trabalha. Mas você vai continuar sendo avaliado. E se você mudar a sua atitude, mudar a sua postura, você vai ser reprovado na avaliação periódica de desempenho. Então, meus amigos, existem duas avaliações que medem o desempenho do servidor. A avaliação especial de desempenho, você precisa passar para adquirir estabilidade, e a avaliação periódica de desempenho, que você não pode ser reprovado. Se for reprovado, perde a estabilidade, né? Então, foi essa jogada utilizada pelo legislador para exigir de você, servidor, o aspecto da eficiência. Não, eu vou jogar na aprovação, eu vou jogar na reprovação. Se ele perder, vai ser reprovado, né? Se ele mudar a sua atitude, vai ser reprovado, né? Perfeito? E nós temos o artigo 169 da Constituição Federal, que estabelece o quê? Limite de despesas. Como é que é, professor? A administração pública tem limite de despesas? É claro, claro que sim. Meus amigos, essa emenda que trouxe o princípio da eficiência de quando? Veja o ano dela, 98. O que foi que surgiu após 98? Que tem a ver com essa questão do controle de gastos, utilização do dinheiro público, recursos públicos, teto de despesas, limite de despesas, lei de responsabilidade fiscal. Então, está diretamente relacionada também com o princípio da eficiência a nossa lei de responsabilidade fiscal. Lei complementar número 101, deixa eu só confirmar o ano dela aqui. Acho que é 2000. Aqui, pessoal, estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 2000, 2 anos após a primeira reforma administrativa, os caras criaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 101 de 2000. Tá? Então, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal que estabeleceu esse teto, esse limite de despesas com relação à utilização dos recursos públicos. Como são utilizados os recursos? São destinados para quê esses recursos? Professor, eu preciso decorar alguma coisa aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal? Precisa memorizar apenas o seguinte. Coloquei aqui já, meus amigos, 4 observações. Vamos para a 5ª observação. Novo slide, pronto. Olha, tanto de coisa que vimos hoje. A aula foi bastante proveitosa, tá? Tinha mais anotações ainda, tá? Tinham mais anotações, é porque deu um probleminha no meio da aula que apagaram parte dos slides. Mas você que está nos acompanhando desde o início, tá tudo anotado aí, tá? 5ª observação. 5ª e última observação do princípio da eficiência. Professor, a União, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19, estabelece um teto, um limite de gastos com pessoal, pagamento de pessoal para a União, estados e municípios. Professor, a União, ela pode gastar até quanto? No máximo, com pagamento da remuneração, pagamento de vencimentos, vantagens pecuniárias, remuneratórias aos seus servidores da ativa e da inativa pessoal aposentados. Quanto? Qual é o limite? 50% da sua folha, do seu orçamento. 60% para os estados, 60% para os municípios. Professor, foi ultrapassado o teto, o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com pagamento dos vencimentos, remunerações, proventos de aposentadoria, vantagens remuneratórias aos servidores. Foi ultrapassado. E aí? Quais serão as providências a serem tomadas caso seja ultrapassado o teto? Providências a serem tomadas. Primeira providência, redução de pelo menos, no mínimo, 20% das despesas com os comissionados, ocupantes de cargo em comissão. Segunda providência. Professor, exonerou um bocado de comissionado, mas ainda não chegou no teto, no limite aí. Redução, exoneração dos servidores. Exoneração dos servidores ocupantes
de cargo efetivo. O que fez concurso, professor? Que fez concurso, sim, exatamente. Só que aqueles que não são estáveis ainda. Exonerou um monte de concursado, um monte, que ainda não tinha adquirido estabilidade. Exonerou. Não chegou no teto, professor. Terceira e última providência. Terceira e última providência. Exoneração dos servidores ocupantes de cargos efetivos que prestaram concurso público e que são estáveis no serviço público. Tá vendo o que pode acontecer? Tá vendo o que pode acontecer com você, servidor público estável? Se a administração pública gastar demais, ultrapassar demais a um ponto que nem a exoneração dos comissionados e nem a exoneração dos servidores concursados efetivos, não estáveis, dê solução, vai chegar até você, servidor estável, né? Então, para você ver como é importante essa questão da eficiência ao ponto de resultar até em efeitos negativos para você, servidor público estável, tá? Então, pessoal, memorize isso aqui. Memorize esses índices aqui, ó, também, tá? É a quinta e última observação com relação ao princípio da eficiência. É importante, meus amigos, para a sua prova, que você saiba diferenciar quais as características do modelo de administração pública gerencial, surgido após a emenda 19, e quais as características do modelo de administração pública anterior, o antigo, antes da emenda 19, que é o burocrático. A isso você deve estar vendo com toda certeza com o professor Giovanni, né, na disciplina Administração Pública. O que nos interessa ao direito administrativo é isso aí, isso aqui. Essas 5 observações, tá? Pessoal, foi um prazer, bateu a fome agora, né? Então, fechamos os 5 princípios básicos do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. O nível de estudo aqui foi pesado, aprofundamos o que tinha que ser aprofundado, utilizei 4 doutrinas aqui, a todo momento, o meu caderno, jurisprudência bacana, tá? Na próxima aula, a gente, para fechar de vez, só esse tópico, princípios, eu vou colocar só umas observaçõezinhas com relação a outros princípios, além dos 5 básicos, porque esses aqui são os que a gente precisava aprofundar pesado mesmo, mas eu vou apenas citar mais alguns princípios e trazer umas questões, tá? Beleza? Foi um prazer mais uma vez. Aguardo vocês na próxima aula, tá? Grande abraço.